meus amores, tudo bem? Mais uma aula de língua portuguesa e nós vamos iniciar com a correção da atividade. Então, vocês tiveram uma atividade sobre provérbios em que vocês tinham que preencher esses espaços em branco completando os provérbios. Conseguiram? Então, preparem os cadernos, caneta, lápis, borracha e vamos à nossa correção. Primeiro provérbio diz assim: quem cochicha o rabo, espicha. Quem tem boca vai em Roma. A união faz a força. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Quem semeia vento colhe tempestade. A pressa é inimiga da perfeição. Cão que ladra não morde. Quem canta seus males espanta. Quem tudo quer, tudo perde. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quem dá ao pobre serve a Deus. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Conseguiram? Muito bem. Então, aí nós vimos que os provérbios estão relacionados com as fábulas, não é isso? Porque as fábulas transmitem no final sempre um ensinamento. E muitos desses ensinamentos são provérbios, certo? Então, vamos seguir. Então, tinha também essa fábula da menina do leite e vocês teriam que dizer qual desses provérbios da questão anterior seria o mais adequado. Vou fazer a leitura e em seguida a gente coloca o provérbio. A menina do leite. A menina não cabia em si de felicidade. Pela primeira vez, iria à cidade vender o leite de sua vaquinha. Trajando seu melhor vestido, ela partiu pela estrada com a lata de leite na cabeça. Enquanto caminhava, o leite chacoalhava dentro da lata, e os pensamentos faziam o mesmo dentro de sua cabeça. Vou vender o leite e comprar uma dúzia de ovos. Depois choco os ovos e ganho uma dúzia de pintinhos. Quando os pintinhos crescerem, terei bonitos galos e galinhas. Vendo os galos e crio as frangas, que são ótimas botadeiras de ovos. Choco os ovos e terei mais galos e galinhas. Vendo tudo e compro uma cabrita e algumas porcas. Se cada porca me der 3 leitõezinhos, vendo 2, fico com 1 e... A menina estava tão distraída que tropeçou numa pedra, perdeu o equilíbrio e levou um tombo. Lá se foi o leite branquinho pelo chão. E os ovos, os pintinhos, os galos, as galinhas, os cabritos, as porcas e os leitõezinhos pelos ares. Então, aí nós temos mais um exemplo de uma fábula de Esopo. E nós percebemos que essa menina sonhava muito, né, gente? Queria tanta coisa, no final das contas ela se esqueceu de cuidar daquele leitinho que na cabecinha dela daria tantas oportunidades a ela, né? Então, qual foi o provérbio que vocês colocaram? Olha lá, quem tudo quer, tudo perde, né, gente? Ela fez tantos planos, queria tanta coisa e acabou perdendo tudo. Pois muito bem. Então, vamos continuar, gente. Nosso tema de hoje é informações explícitas. Vamos estudar, vamos conhecer o que são informações explícitas. Vamos lá. Olha só. O que são informações explícitas? São informações claras que encontramos com facilidade no texto. Sabe quando a gente lê um texto e certas informações não estão ali escritas e nós precisamos imaginar, né, pensar, raciocinar? Pois é, isso são informações implícitas. Nesse caso, nós vamos trabalhar as explícitas, ou seja, aquelas que ficam claras no texto, que a gente encontra com muita facilidade, tá bom? Então, vamos ver aqui. Eu trouxe uma fábula, nós vamos fazer a leitura e em seguida vamos analisar, vamos extrair dela todas as informações explícitas. O leão e o ratinho. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa de uma árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-los e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho e, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Qual é a moral? Uma boa ação ganha outra. Mais um provérbio aí pra gente. Então, pessoal, quando você lê essa fábula, você consegue perceber muitas informações que estão escritas nele. A gente não precisa pensar muito, né? Por exemplo, olha essa informação aqui. Um leão, de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa de uma árvore. Ou seja,
Onde é que esse leão estava? Espichado debaixo da sombra boa de uma árvore, né? O que aconteceu? Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. O leão prendeu um patinho debaixo da pata. Então, aqui nós temos o conflito, né? Aqui, quando ele viu os ratinhos passando por cima dele, ele acordou. O leão prendeu o ratinho embaixo da pata. Tudo isso aqui é informação explícita. Por quê? Porque está escrito aqui no texto. Eu não preciso pensar, né? Como seria, o que aconteceu. Por exemplo, se eu dissesse assim, como será que o ratinho se sentiu nesse momento? Aí a gente vai imaginar. Bom, ele devia estar tremendo de medo, ele devia estar muito preocupado. Aí é uma informação implícita, porque não está aqui dentro do texto. Eu estou inferindo, eu estou supondo que o ratinho estava amedrontado. Mas aqui no texto não diz isso. Tem algum momento aqui em que o texto fala que o ratinho estava com medo? Não. Então, as informações explícitas são aquelas que estão escritas aqui no texto, que são fáceis de encontrar, tá bom? Olha outra informação. O leão ficou preso na rede de uns caçadores, né? Então, aqui se eu pergunto, o que aconteceu com o leão? Você vai responder, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Né? Isso daqui também é uma informação explícita, porque está aqui no texto. Eu precisei pensar, eu precisei imaginar o que foi que aconteceu com o leão? Não, a resposta já está aqui, olha, bem clara no texto. Aí tem aqui no final, né? O que foi que aconteceu no final? Você vai ler. O ratinho, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Então, aqui, pessoal, mais uma vez, eu não precisei imaginar. Eu acho que o ratinho se lembrou da bondade do leão e o ajudou. Não preciso tentar supor o que teria acontecido, porque já está aqui. Então, tudo isso aqui que está sublinhado, que está destacado, são informações explícitas, ou seja, informações que estão escritas aqui dentro do texto, que você não precisa ficar tentando imaginar o que aconteceu. Compreenderam? Muito bem. Então, olha só, trouxe mais um exemplo. O macaco e o peixe. Vou ler a fábula e em seguida a gente faz a análise. Um macaco passeava à beira de um rio quando viu um peixe dentro de água. Como não conhecia aquele animal, pensou que estava a afogar-se. Conseguiu apanhá-lo e ficou muito contente quando o viu aos pulos, preso nos seus dedos, achando que aqueles saltos eram sinais de uma grande alegria por ter sido salvo. Pouco depois, quando o peixe parou de se mexer e o macaco percebeu que estava morto, comentou: que pena não ter chegado mais cedo. Então, aqui nós percebemos que pontos de vista, né? Para o macaco, estar ali naquele rio seria algo difícil, né? Ele poderia se afogar. Só que, então, como ele acha que para ele era assim, ele pensou que para o peixe também fosse. Por isso, ele tentou salvá-lo. Agora, vamos aqui para as informações. Olha só, quem é o personagem principal? Se eu perguntasse isso, um macaco, você responderia, está bem claro no texto, né? Então, o que aconteceu? Ele viu um peixe dentro da água, né? Olha a próxima. O que ele imaginou quando ele viu esse peixe? Quando ele salvou o peixe, melhor dizendo. Salvou entre aspas, né? Porque para o peixe foi a sua morte, não foi a sua salvação. Então, achando que aqueles saltos eram sinais de uma grande alegria por ter sido salvo. Se eu perguntasse como o macaco se sentiu, né? O que o macaco pensou que estava acontecendo com o peixe? Aí seria isso daqui, que os saltos que o peixe dava, né, que na verdade ele estava querendo voltar para a água, o macaco entendia que eram sinais de grande alegria por ter sido salvo. Então, aqui é uma informação explícita, né? Agora, se eu perguntasse assim, como será que o peixe se sentiu? Tem essa informação aqui no texto escrito? Não. Então, ela não é uma informação explícita. Essa informação eu teria que pensar, raciocinar, imaginar como o peixe estaria se sentindo. Compreenderam? Muito bem. Aí depois tem aqui, olha só. O que foi que o macaco pensou depois que viu o peixe morto? Tem essa informação aqui? Tem. Ele disse assim, que pena não ter chegado mais cedo. Então, o macaco continuava achando que ele era o salvador do peixe e que o peixe morreu porque ele não conseguiu tirá-lo da água antes, né? Enfim, então tudo isso daqui são informações explícitas, ou seja, estão escritas no texto. Eu não preciso ficar tentando adivinhar, imaginando o que aconteceu. Compreenderam?
Muito bem, então informações explícitas. Então vamos lá para a nossa sugestão de atividade. Vocês vão ler e responder uma atividade complementar que eu vou enviar no aplicativo Mob Família no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Quero foto da atividade. Fiquem bem, fiquem em casa e um grande beijo, meus amores. Até a próxima aula.